já que a gente adentrou por esse ambiente aqui do estúdio, né, é o que estava previsto. Não vou deixar você falar, só para fazer a amarração, que o Pet Sounds talvez seja um dos discos definitivos na ideia de usar o estúdio como extensão da imaginação, não era nem da composição, da imaginação do Brian Wilson. Daí eu queria desenvolver aqui com vocês agora esses pontos mesmo, né, que a gente já está, os músicos da Wrecking Crew, os arranjos complexos, os instrumentos incomuns, as camadas vocais, influências da música clássica, do jazz, produção emocional, só para a gente dar... O que mais impressiona, né, nos arranjos que vocês ouvem aí no álbum? Só para a gente manter nessa seara. Acho que a inventividade, porque você tem buzinas de bicicleta usada no arranjo, sininho de bicicleta, buzina usada nas músicas, teremin, né? O teremin aparece ali também. Numa época que ninguém mais usava o teremin, ele foi lá e usou o teremin, né? E usou ainda melhor em Good Vibrations, né? Mas em I Just Was a Man for These Times o solo é de teremin, né? Que é uma coisa super incomum para música, né? Na época. E fora também essa coisa que o Rafael estava falando, ele tinha de instrumentos fazendo a mesma coisa em uníssono, né? Então ele pegava dois instrumentos tocando exatamente a mesma coisa e se criava um terceiro instrumento, né? Um novo som. Fora que assim, em muitas músicas o Brian tinha 3 baixistas tocando, que eram um contrabaixista acústico e 2 contrabaixistas elétricos, né? Só que 2 contrabaixos elétricos, sendo que um era o Fender Precision, né? Que geralmente era a Carol Key tocando Fender, e tinha um outro baixista tocando um Danelectro Longhorn, que é um baixo que ele tem um som mais agudo, né? Ele tem um timbrezinho mais agudo. É quase como uma guitarra tocando um baixo. Então, você juntava e isso ficava um mix bem interessante, né? E eram arranjos que o próprio Brian, né, ele escrevia, assim, até o meu amigo tá aqui, o Marcos, né, tá aqui no chat, ele comentou, o Brian sabia, assim, escrever música, mas não exatamente com 100%, assim, de precisão, mas ele sabia rascunhar uma partitura, né, tem foto dele escrevendo partitura e tal, né, mas assim, ele chegava com uma ideia que ele tocava no piano, né, então aí nos metais ele tocava o que seria a ideia dos metais para um deles, aí o cara dos metais pegava aquilo e transpunha para os outros instrumentos de metais, né, ou a mesma coisa os sopros, ou a mesma coisa no caso da guitarra e tal, é a mesma coisa também de bateria, ele passar para o baterista o que era, aí sempre tinha um percussionista, então o percussionista ia lá e pegava também a ideia a partir da bateria e criava a própria parte, isso quando o Brian também não ditava a própria parte, né? Mas eu acho que o que me surpreende nesse arranjo assim é a inventividade dele para a criação. Rafa e Tuninho, falam também, vocês não acham, eu percebo muito isso, assim, o disco soa sofisticado sem ser exibicionista, sacou? Eu acho que é por isso que ele soa muito bem. Ele não é que ele, sabe, vou ser foda, vou usar tudo que eu sei aqui porque eu sou foda, eu vou inventar. Não, ele não tem nada disso. Ele não quer soar exibicionista, mas ao mesmo tempo ele é sofisticadíssimo, né? Quem vai? Então eu começo aqui. Pois mas é isso que o Alan falou, sabe? Tipo, assim, tem uma coisa que eu acho que uma coisa que explica muito o pessoal se segurar, né, não ter ido pro virtuosismo, é que é feito por músicos de estúdio, né? Que é uma galera que tá acostumada a ter que se restringir bastante pro... O pedido da galera costuma ser esse. E sobre esse lance do Brian escrever, a Carol Kay falou que eles respeitavam muito ele, porque geralmente eles eram contratados e eles tinham que criar as coisas, né? Tipo, o papel deles era isso, era trazer sofisticação para o trabalho de outras pessoas. E o Brian sabia tudo que ele queria. Ele já chegava dando as partituras, mesmo escritas de um jeito meio primário ali para a galera, mas eles vinham e falavam, cara, quem que é esse moleque, né? Tipo, que eles eram, sei lá, no mínimo 10 anos mais velhos que ele, né? Todo mundo da Wrecking Crew, assim, né? Então, assim, ele conquistou o respeito do pessoal muito rápido, assim.
A impressão que eu tenho é que o Brian, ele de fato não tinha nenhum exibicionismo, não. Tanto é que o fato dele não ser um performer, né, já diz muito sobre a própria característica dele introspectiva. Então, ele, no fundo, é um amante da música, né, e que veio com uma capacidade de criação imensa. Então, quando ele parte para fazer o Pet Sounds, na realidade ele está muito tentando colocar para fora toda aquela vontade que ele tinha de criar música muito mais elaborada do que o rockinho básico que eles faziam até então. E aí, 8 para 80, né? Porque, de fato, tudo bem, eu concordo, o Alan ali já tinha uns ensaiozinhos nos 2 discos anteriores, mas, cara... E até alguns antes também, né? Músicas como Orman of the Sun, Keep an Eye on Summer. Exatamente, que já eram introspectivas e já ensaiavam, né? E já eram mais complexas musicalmente também. Musicalmente mais complexas. Agora, chega no Pet Sounds, cara, assim, é uma explosão, né? Aquilo ali é uma explosão. Agora, se ele é um álbum integralmente conceitual, isso aí a gente pode discutir um pouquinho, né? Mas tem algo de cinematográfico ali nas músicas, eu sinto, assim. Deixa eu só até fazer uma pergunta aqui pro Alan, que eu acho que deve saber. Uma coisa que, nessa linha que o Sal estava perguntando, nessa coisa de soar... não ser exibicionista e tal, uma parte instrumental que me chama muita atenção nesse disco é a parte de bateria e percussão, cara, porque assim, ela é muito, muito, muito diferente do que estava acostumado. Para mim, eu acho que é a coisa que mais quebra ali. Você não tem uma batidinha, nunca, aquela coisa meio de orquestra ou bateria que entra de vez em quando só para dar uma... E tem um instrumento ali, cara, que me chama muita atenção, que eu não sei que aquilo parece que é um surdo com a pele meio solta, com um reverb alto, que ele entra em quase todas as músicas, de repente. Eu não sei o que é aquilo, assim, mas é uma das marcas registradas desse disco aí pra mim, assim. Eu agora não lembro se é o tímpano ou se é... Porque eu lembro muito do tímpano, né? Tá em quase todas as músicas, né? Sempre tem... Eu acho que é isso, que ele entra num ataque, tímpano, sim, isso é muito legal. Pode crer. Inclusive, então, até mesmo nessa parte da bateria e percussão, só te complementando, isso é uma marca muito forte do álbum mesmo, até na música That's Not Me, que é a única música que tem os Beach Boys tocando, né? Pelo menos alguns dos Beach Boys estão tocando, que não é uma música gravada só com a Wrecking Crew, né? Então, tem o Dennis ali na bateria, o Carl na guitarra, aí percussão, não sei se é o Al Jardine ou o amigo deles tocando percussão, que tem um negócio, uma interação muito interessante da bateria com a percussão, porque a bateria tá atacando ali, o Dennis Wilson tocando os tambores, e a percussão só ataca nos tempos que o Dennis Wilson não tá atacando. É bem legal. Sim, isso é muito legal, é muito bacana. Aí, desculpa, eu só queria chamar a atenção para esse pedaço aí. Não, e aqui o papo é para isso mesmo, a gente tirar dúvida, perguntar e dar nossas opiniões, e tá tudo certo.